Salve, salve criadores de tilápia! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre arraçoamento. Essa semana aí teve um debate muito legal aí no nosso grupo do WhatsApp falando sobre ração. Cada um contando sua experiência, mostrando como é que você faz para trabalhar com ração, o que é que você faz para economizar a ração. Então resolvi fazer esse vídeo falando sobre minha experiência no sistema RAS com ração. Então, quero abordar alguns temas como granulação, o preço, a tabela do trato, vezes a porcentagem do peso vivo. Foi uma discussão muito legal aí no canal. Os softwares do mercado, a minha experiência prática, eu vou falar um pouco da minha experiência prática, a relação temperatura vezes consumo e a qualidade da água, os softwares do mercado, o custo hoje da ração, com o preço dela, e o complemento que você pode utilizar no sistema, na ração. E por último aí, vou falar sobre nosso sistema de biofloco, que promete aí uma economia de 30% a 40% no custo da ração. Primeiro fato aí que eu vou abordar é a granulação. Acabei de adquirir aqui um saco com a ração de 4 milímetros e está aqui, ó, a granulação. Aqui ele informa que tem pó farelado nesse fabricante, pó farelado 2 milímetros, 4, 6, 8 e 10. Mas existe o pó farelado de 1 milímetro, isso aqui no meio, 1.7, depois 2, que eu conheço, 2.7, 3, 4, 6, 8 e 10. Essas rações que eu já encontrei no mercado para adquirir. O custo, daqui a pouco falo sobre o preço e o custo de cada ração. Aqui está de 4 milímetros e aqui está de 1.7. Agora, falando de ração, a principal relação da ração é com relação a temperatura versus o consumo. O que é que influencia o comportamento dos peixes com relação a comer, a relação que está específica para aquele dia ou não? Varia muito a qualidade da água e principalmente a temperatura. Então hoje eu estou aqui num dia de sol, de chuva. Está chovendo bastante aqui hoje e mesmo assim a temperatura da nossa água está 28 graus redondos. Então isso ajuda hoje os peixes a se alimentar mesmo num dia de chuva, mesmo num dia de frio. Então controlar a temperatura é muito relevante com relação ao cultivo dos peixes. Isso ajuda no consumo da ração diariamente. Os peixes com a temperatura ideal, de acordo com cada tipo de espécie, no caso aqui a tilápia, onde eles consumem quando a temperatura está ideal para eles. Então, vou mostrar uma tabela aqui que eu utilizo e mostrar a vocês pela literatura o que é que diz a relação de consumo versus temperatura da água. Tá aqui a tabela, amigo. Temperatura 23 a 25 graus. O consumo do peixe só corresponde a 75% do que ele vai consumir naquele dia. Agora, e temperatura ideal para que ele consuma 100%, 26 a 30, 100%. Acima disso, 31 e 32, 75%. Tem casos que peixe abaixo de 23 consome zero, acima de 32 consome zero. Então a temperatura influencia muito no consumo dos peixes. Outra coisa que influencia bastante é a qualidade de água. Se você tiver com um pico de amônia na água, os peixes não estão conseguindo se alimentar porque as galhas estão queimando. A amônia está muito alta, então isso está atrapalhando os peixes de se desenvolver e crescer. E consequentemente eles não vão comer. Então só não vão comer porque está com pico de amônia. pH variando bastante, influencia em muita coisa. Então a qualidade de água, monitoramento dos parâmetros é muito importante para que haja consumo da ração dos peixes. Outra coisa que eu vou mostrar a vocês é a tabela que eu utilizo aqui como arraçoamento. Independente aqui dos softwares que a gente vai utilizar, que eu vou mostrar depois, existe a tabela aqui, está na literatura do cultivo de tilápia. Então, os tipos de rações, farelada, 1,5, 2, mas hoje existe no mercado de 1 milímetro, 1,5, 1.7, 2, 2.7. Aí pula para 3, 4 e 6, aqui nessa tabela. Então, as fases, alevinagem, inicial, juvenil, crescimento engorda final. As semanas, eu tenho aqui da primeira semana até a 27ª um peixe com 1 kg. O peso, a gente começa com o peso que a gente comprou do fornecedor, o alivino com meio grama ou 2 gramas, até chegar
a 1 quilo de peixe. O trato peso vivo, que foi uma discussão muito grande, o cara fez, pega os teus peixes, multiplica e bota 5%. Depende da fase, e que vai influenciar é a fase do peixe, cada fase aqui, dependendo do peso. O peso influencia, o comprimento não influencia em nada, o tamanho do peixe, nem o tempo de cultivo. Tem cara que estou com 3 meses de peixe, não está dizendo nada, porque está dizendo o peso do peixe nessa tabela de racionamento. Então está aqui, ó, peso vivo. Um alivino, 15% do peso vivo, 15%, 10 tratos por dia. E assim vai, 15% até uma média de 2%, peixe acima de 700 gramas, você precisa dar dado peso vivo 2%. Tratos, o alivino aqui, com 15%, 10 vezes ao dia. Baixa para 8, 6 e assim vai, até chegar 3 vezes ao dia, que é o ideal para o consumo do peixe nessa tabela de arraçoamento diário de peixe. Com relação agora aos softs, os softs que existem no mercado. Tem muitos fornecedores que fornecem um software para ajudar na tabela. Houve uma discussão muito grande no canal com relação que era muito irreal a tabela dos fornecedores. Muita gente disse, não utiliza a tabela, você bota a comida e veja o comportamento. Isso é mais importante que você seguir uma tabela de peixe, você vai gastar muito dinheiro na quantidade de ração. Realmente, alguns estão certos porque, como eu falei, a relação consumo versus temperatura versus a qualidade de água vai influenciar. Tem muita gente hoje que utiliza um sistema de alimentação automática da ração. Qual é o que eu acho mais preocupante em relação a isso? É com relação à quantidade de ração por dia. Se você aumentar a ração, principalmente no sistema RAS, a gente viu que a amônia vai subir. Se a amônia vai subir, você vai intoxicar seus peixes, vai terminar matando seus peixes, porque você está dando ração a mais do que eles estão consumindo. Isso vai para o fundo do tanque, vai gerar amônia alta, vai gerar pico de amônia. Já falei sobre isso em outros canais. Então, o ideal é você ver o comportamento, você monitorar a qualidade da sua água e principalmente a sua temperatura, para você ver a ração. Com relação aos softwares que existem no mercado, não estou ganhando dinheiro nenhum para fazer propaganda de software de fornecedor, de fornecedor de ração, mas assim, tem alguns que são mais reais. Eu utilizo aqui duas, que está hoje no meu celular, que é a Quinutri, de um pessoal aí da universidade que foi no Rio Grande do Norte, que forneceu e disponibilizou gratuitamente. Você consegue baixar hoje facilmente hoje no Play Store. Eu acho que já chega mais próximo da realidade da Quinutri. No meu exemplo aqui, ó, na minha experiência prática, eu estou com 600 peixes aqui nesse tanque de 2.000 litros. Felizmente hoje está com excesso, além do que é recomendado, porque eu estou esperando meu Bioflox ali maturar para transferir a metade para lá. Então hoje, o que ele recomenda para meu trato diário? 2,97 kg por dia de ração de 4 milímetros, de 4 a 6 milímetros nesse tanque. O que eu coloco aqui hoje chega próximo disso, eu vou ultrapassar isso. Os peixes hoje estão tão sadios, como você viu, a temperatura está ideal, a qualidade de água está bastante boa, a água está transparente, e os peixes hoje, se eu botar hoje 5 kg de comida, eles vão comer os 5 kg de comida. É o ideal? Não. Eles comem e termina desperdiçando dinheiro. Você joga dinheiro fora quando você bota muita comida que os peixes além do necessário. O software é a Quinutri e o Davia New, que é Expert Nutrition. Ele fala de 3 fornecedores e cada fornecedor ele bota o período, o peso e a fase que o peixe está. Então, assim, tem hoje inúmeros softwares hoje para você utilizar hoje no seu cultivo, mas o ideal é você observar o comportamento. Observe o comportamento, monitore sua qualidade de água e monitore sua temperatura. Vamos agora falar do custo. Qual é o custo hoje da ração? Desde a fase que você inicia o seu cultivo até a fase que eu estou aqui agora com 3 meses e os peixes chegando a 250 gramas, 200 gramas para frente. Então, o custo hoje da ração.
Essa ração aqui, acabei de comprar. Comprei hoje. Tem aqui 25 kg, a ração 4 milímetros, 32% de proteína, me custou R$52. Essa fase aqui, o custo por quilo está sendo R$2 alguma coisa. Então, a fase ideal. O custo mais barato que tem hoje é quando você chega a essa fase de 4 milímetros. Agora, aqui, ração de 1.7. Acabamos de secar esse saco aqui, igual aquele ali de 4 milímetros. Custo mais baixo. Essa aqui, 25 kg. A ração é de 1.7. Tem aqui, ó, 2, 3 e 1.7. Essa aqui é de 1.7. Essa ração aqui, esse saquinho aqui, me custou R$166. Até hoje eu utilizo. Pelo que eu falei, no sistema RAS não há uma democratização da ração. Os peixes maiores comem mais rápido, crescem mais, e alguns que não conseguem comer com tanta velocidade terminam não crescendo tanto. Então a proteína da ração é bastante importante para o desenvolvimento do peixe, e se o peixe não come, termina não crescendo. Tem muitos cultivadores, criadores de tilápia que fazem uma classificação. Tira os peixes maiores, botam no tanque, e os menores botam no outro, para dar a oportunidade deles de se alimentarem e crescerem. E voltando aos custos, preço. A ração de 1 milímetro me custou um saco R$200. R$8 o preço por quilo da ração. A ração mais cara ainda, a farelada, custa R$10 o quilo. O ideal é você não comprar um saco depende do seu, da quantidade de peixe que você tiver, um saco com 25 kg. O ideal é você comprar 5, 6 kg. A gente viu pela tabela lá que dura apenas 2 semanas a fase de alivinagem até chegar à parte juvenil. Depois você puda para 0,8 ou 1 milímetro. Cada vez que a ração diminui o tamanho, é mais caro. Aí você faz, porque você não compra a ração de R$52, é R$2 o quilo, e tritura ela. Já fiz isso, experiência prática. Peguei a ração, trituramos e colocamos dentro do tanque. O que acontece quando você faz isso? Primeiro, você não está fornecendo uma proteína de acordo com o recomendado, para que o peixe cresça. Você está colocando uma proteína de 32%, porque a ração é mais barata, e colocando triturada para que os peixes se alimentem. O que acontece com isso? A água fica muito suja, a amônia tóxica sobe. Eu tenho um vídeo do canal com morte de peixe, com essa atitude que eu fazia para economizar. Você pegar a ração de 4 milímetros e triturar ela para não comprar a de 1 milímetro nem a de 1.7, porque era muito cara. Vou comprar mais barata, compra 32, o peixe não consegue se alimentar porque a granulação é maior do que a boca dele. Então, consequentemente, você faz o quê? Não, tritura ela, eles comem. Só que com isso fica muito pó, eles não se alimentam, vai para o fundo do tanque, intoxica o tanque, intoxica os peixes, a amônia dá um pico e vai ter morte de peixe. Como o pessoal sabe, para o cultivo de ração, o custo da ração corresponde hoje a 70% do seu principal custo. O outro é a energia, sua mão de obra, seu trabalho. Para quem gosta de hobby, e quer economizar, tem algumas alternativas. Mas hoje, tem uma pergunta que eu fiz ao professor da universidade rural lá, que eu visitei, sempre visito ele, sempre troco ideias, e ele me informou que para cada quilo de peixe, ele já está 20 anos criando peixe em viveiros. Isso, para cada quilo de peixe, ele gasta 1,5 kg de ração. Então, eu falei para vocês aqui o preço das fases e da granulação de cada ração. Então, calcula aí, para cada quilo de peixe que você quiser tilápia, você ter 1,5 kg de ração. Depende dos cálculos das fases, você começa com R$10 e termina com R$2. É o preço por quilo. Então, esse é o cálculo aí para quem quiser criar tilápia na parte comercial ou como hobby, saber o custo que você vai ter na ração. Tem muitos vídeos aí que ajuda na economia da ração você fazer o complemento. Você complementa com o quê? O recomendado é você utilizar apenas 10%
do que você usa por dia de alimentação. Você colocar hoje alfaces d'água, o peixe se alimenta da raiz. Você colocar as lâminas, que os peixes comem bastante e tem uma boa porcentagem de proteína, não tanto quanto a da ração, mas ajuda bastante, as lâminas d'água. E por último, a folha de mandioca. Tem outras alternativas que o pessoal usa na internet, mas o mais recomendado, quem quer fazer em escala comercial, é você utilizar realmente a ração e tentar economizar da melhor forma possível, comprando direto com o fornecedor. Tem a quantidade mínima que eles vendem, mas o ideal é você comprar uma quantidade grande, se você for criar um cultivo grande comercial, e tentar economizar o máximo possível nesse principal custo do cultivo, que corresponde a 70% que é a ração. E finalizando aí, pessoal, minha experiência prática hoje com ração. Feito eu falei para vocês, eu triturei a ração de pato limpo, que é mais barata. Eu coloquei alface d'água, eu coloquei alface de cozinha, para que a gente se alimenta, coloquei para os peixes, eles também comem. Então, para economizar e como experiência aí, você tem várias alternativas, mas o ideal mesmo, mais recomendado é você utilizar a ração. E o que está maturando aqui, que vai ser bastante importante para economizar a ração, é você mudar de sistema, sair do sistema RAS para o sistema de bioflocos, que é o futuro da piscicultura. Um dos principais objetivos aqui do Fio Bioflocos é economizar 30% a 40%. Vou fazer um vídeo futuramente mostrando quanto eu vou economizar de ração no sistema de bioflocos e vou mostrar para vocês. Finalizando agora, quero agradecer a todos que estão assistindo e principalmente ao pessoal do grupo aí, que os debates acharam bastante interessantes. Teve um debate aí sobre a aração, gostei bastante, acompanhei cada opinião de cada amigo do grupo aí e principalmente o Saif aí. E falando de ração, ele colocou 2 PDF, tem um livro de 162 páginas. Estou lendo o livro todo sobre ração, como fabricar a sua ração, sem você comprar dos fornecedores a ração pronta. Então, para os aventureiros aí que gostam de fabricar a sua própria ração em escala comercial, para quem quiser fabricar muita coisa, tem 2 livros aí em PDF de como fabricar a própria ração. Então, graças a todos aí, um abraço a todos aí do canal, um abraço a todos o pessoal do grupo aí do WhatsApp e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.